galera, tudo bem? Eu sou a Ana Luísa e esse aqui é o Channel Talk, criado pela Australia Channel, agência de intercâmbio aqui na Austrália. E hoje o nosso convidado é o Giuseppe, advogado. Ele tem uma empresa aqui em Brisbane chamada Ancora Lawyers e ele vai contar um pouco pra gente da trajetória dele na Austrália e como que é trabalhar como advogado aqui. Tudo bem, Giuseppe? Tudo bem, e você? Tudo bem! Um prazer te receber aqui para a gente bater um papo no nosso Channel Não, Talk. é um prazer estar aqui com vocês no Channel Talk. Estou muito feliz de poder falar com vocês sobre minha experiência aqui na Austrália. Eba! Então vamos começar. Então já se apresenta, conta um pouco da sua história, quanto tempo que você está aqui na Austrália e explica como é que foi crescer aqui. Então, meus pais mudaram para a Austrália em 2003. Eu vim para cá quando tinha 11 anos de idade. E eu fiz todo o meu high school, faculdade, tudo aqui na Austrália. Eu morei em Adelaide por 2 anos e meio. Daí eu morei aqui em Brisbane e vai fazer agora 17 anos que eu estou na Austrália. E sim, eu adoro esse lugar. É meio estranho porque quando você é mais novo e você muda de país, você fica meio com a cultura dos dois países, né? Então, você fica meio dividido, fica bem no meio, assim. Mas você gosta? Eu gosto. Você já foi pro Brasil? Qual foi a última vez que você foi pro Brasil? Ixi, eu só voltei pro Brasil 2 vezes em 17 Nesses... anos. Ô, louco. É, eu fui em 2010 e eu fui em 2014. Sim, porque eu vim com a minha família, né? Tipo, sim, tem meus avós e meus primos lá no Brasil, né? Mas quando você vem com a família, com os pais, com o irmão, eu também tenho uma tia em Melbourne, fica meio diferente, né? Você tem mais Esse gente aqui do negócio. que lá, praticamente. Na família do lado do meu pai tem mais família aqui na Austrália do que no Brasil, do lado do meu pai. Ai, que sorte você tem, você não faz ideia. Daria tudo para ter parte da minha família aqui. Foi uma coisa que minha tia mudou nos anos 90, né, para cá, por causa do trabalho do marido dela. Daí meus pais estavam crescendo no Brasil e eles naquela época eles estavam precisando de bastante engenheiro e meu pai conseguiu os que o Migrant Visa, ele sendo engenheiro, e daí a gente aplicou do Brasil para vir para cá. E depois saiu de uns 3 anos, a gente nem achou que ia mais sair o visto. E daí saiu em 2002, assim, finalzinho de 2002. E daí a gente veio, todo mundo. Entendi, maravilhoso. E aí, você decidiu ser advogado. Conta um pouco pra gente como que você decidiu seguir essa carreira de advogado e conta um pouco da sua formação, como que foi chegar nesse objetivo. Então, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui estudar fora, eu estudei na Itália por um ano, e daí eu aprendi muito Foi sobre um ano do high história lá. school, Um ano do high school, o ano que é 11. o nosso colegial lá no Brasil. E foi um ano que eu cresci muito, eu aprendi muito sobre história, política, uma coisa que na Austrália, sendo um país muito jovem, você não aprende muito essas coisas do mesmo jeito que você aprende na Europa, que você vê, você vive a história, né? E eu comecei a me interessar muito por história, por política, essas coisas. Daí eu acabei, quando eu voltei para a Austrália, eu fiz o ano 12 e eu decidi estudar relações internacionais. Daí eu fiz na Universidade de Queensland, relações internacionais, e daí eu tava mexendo com uns business, com uns amigos, assim, daí eles começaram a mandar contrato um pro outro, assim, para assinar. Daí um dia eu recebi um contrato desse tamanho, e eu, né, tipo, naquela época eu tinha quase 10 anos de Austrália, eu falo inglês perfeitamente, daí eu li o contrato e não entendi nada. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, nossa, gente, como assim? Tem uma outra língua? Isso não é inglês. Eu fiquei assim apavorado e daí eu comecei a querer dar mais uma olhada nessa área. Minha madrinha é juíza no Brasil. Ela também sempre me inspirou muito para estudar direito. É uma coisa que tipo eu sempre via que ela conseguia conversar muito bem com as pessoas, o jeito que ela se expressava, eu achava muito interessante o jeito que ela conversava com as pessoas. Isso é uma coisa também que sempre esteve, né,
ali, né? Atrás da minha cabeça, assim. E daí então, daí quando eu vi esse contrato, eu falei, nossa, vamos fazer uma matéria na faculdade, vamos ver como que vai ser. E eu fui devagarzinho, assim, eu entrei na faculdade, na verdade, eu nem achava que ia passar o primeiro semestre, assim, foi uma coisa que eu fui bem com calma. E daí, quando eu passei o primeiro semestre, eu falei, nossa, é muito legal, tô adorando, tipo, esse... Tipo, comecei a querer saber mais, aprender as outras áreas da lei, né? E daí passou 3 anos e meio, eu fiz o curso inteiro, né? Foi um sacrifício, foi muito difícil, o curso de Direito foi muito mais difícil do curso de Relações Internacionais. Parou minha vida, assim, praticamente, por uns 3 anos e meio, até 4 anos, mais ou menos. Mas foi uma das melhores escolhas, assim, que eu já fiz, por causa que eu achei muito interessante aprender como funciona a sociedade, né, em várias áreas diferentes, porque você aprende, né, o sistema penal, o sistema civil, o sistema de família, propriedade, é muito interessante. Bom, dá para ver de longe que você adora fazer o que você faz. E, na verdade, o que eu queria saber agora é o seguinte: já que você está na Austrália há tanto tempo, você tem mais tempo de Austrália do que de Brasil, o que você acha que são as maiores dificuldades culturais que você ajuda a resolver quando envolve algum brasileiro? É difícil, né, mudar de país, né, tipo, qualquer lugar que você for, se tiver uma cultura diferente, vai ser difícil você se integrar com aquela cultura, especialmente se você ficar só com pessoas do mesmo país, né? O que eu vejo acontecer muito, brasileiro anda muito com brasileiro aqui no começo, que é normal, porque os brasileiros, a comunidade é grande, eles se ajudam, mas eu acho que é importante ter esse equilíbrio entre as amizades brasileiras e as amizades australianas. Eu acho que é muito importante tentar fazer amizades com os australianos, os próprios australianos. A cultura é bem diferente, tá na cara, porque, tipo, aqui o sistema cultural australiano vem da Inglaterra, é britânico, né? Então, tipo, no Brasil a cultura já é aquela cultura latina, a cultura é bem diferente. Aqui é muito certinho as coisas, o que é sim é sim, o que é não. No Brasil já tem mais um jeito, né? Se dá um jeito, porque cada dia é diferente no Brasil do que eu lembro. Mas eu acho Continua assim. que continua assim depois. Mas é uma coisa que eu acho que assim, se o brasileiro vem para a Austrália e ele quer E não tem, assim, não é conhecer, melhor ou pior, é só que são culturas diferentes, é isso, né? é diferente, não, e tipo esse jeito britânico, eu acho que é muito legal, mas ao mesmo tempo é muito frio, né? E às vezes o brasileiro vem aqui e acha que o australiano está sendo meio chato, está sendo meio frio, está sendo meio ou é falta de educação, mas não é o jeito o jeito que eles são. E quando você começa a aprender como é o jeito Aussie, né, você vai acostumando e daí você começa a perceber que é muito legal a cultura deles. E tem umas coisas assim que eles fazem que quando você acostuma e você consegue parar de ver essas coisas com o filtro, né, brasileiro, com o filtro cultural brasileiro, você começa a entender que esse é o jeito deles e eles, na verdade, são muito legais e muito autênticos. Eu acho a cultura australiana uma cultura, o que o que não é, não é. Eu acho isso muito legal dos australianos. Muito Não dá para brasileiro fala, generalizar, ai, não dá para não, generalizar. claro. Não dá para generalizar nem todos os australianos, nem todos os brasileiros, mas assim, eu tenho amigos brasileiros Não, que falam, ai, mas australiano não dá abertura. Eu acho bem o oposto, porque a Austrália é um país que tem tantas nacionalidades, é difícil você encontrar um australiano que não tenha ninguém, nenhum amigo que tenha vindo de outro país. Então, eu acho que eles estão sim, acostumados a novas culturas. Eu acho que é, é isso, passando o primeiro impacto, né, que é o do susto, porque realmente a diferença cultural ela existe, dá para fazer bons amigos australianos. sim. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho vários amigos australianos de infância que são meus melhores amigos. E eu fiquei vários anos que eu, tipo, porque teve as ondas, né? Tipo, de brasileiros que veio, daí eles foram embora, daí veio outros brasileiros. E eu teve vários anos que eu
que eu não tinha nenhum amigo brasileiro aqui. Então, tipo, eu só tinha amigo australiano. E, na verdade, meu português piorou muito naquele período, assim. E até quando eu comecei a andar com os brasileiros de novo, eles ficavam tirando sarro de mim. Falando, pô, Pepe, você tá falando tudo errado. Você tá usando gíria dos anos 90, meu. Então, tipo... Mas é assim, coisa que ficou meio triste para mim também, porque você conhece, faz um monte de amizade com os brasileiros, daí eles estavam indo embora. E naquela época era uma época que os brasileiros não ficavam igual eles estão ficando agora, sabe? Ah, tá. Ou os estudantes, vamos dizer. Uhum. E com seus pais na sua casa, você sempre falou português ou inglês? Sempre em português. Quando a gente começava a falar Sempre em inglês, português. um começava a tirar sarro um do outro, e daí não dava certo. Mas eu com meu irmão, várias vezes a gente fala em inglês, fica mais fácil, a gente percebe que a gente tem mais facilidade, às vezes, de se expressar em inglês. Entendi, entendi. Giuseppe, então agora a gente chegou no final do primeiro bloco. Daqui a pouco a gente vai chamar os comerciais e daqui a pouquinho a gente vai voltar com o segundo bloco. Se prepara que eu tenho mais um monte de perguntas. Tá bom? E aí, tá gostando do nosso Channel Talk de hoje? Quer saber mais sobre o nosso convidado Giuseppe Cassim? Ele é advogado formado e registrado aqui na Austrália e tem 3 nacionalidades: australiana, brasileira e italiana. O Giuseppe pode te ajudar em vários tipos de processos legais. Se você quiser saber mais sobre o trabalho dele e os serviços da Ancora Lawyers, onde ele trabalha, entre em contato com a Channel. Vem pra Channel, Mart. Oi, oi, oi! Estamos de volta no segundo bloco do nosso Channel Talk. Hoje com o Giuseppe, proprietário da empresa Encore Lawyers, que é o famoso Ancora Advogados. Tem dos dois jeitos. E agora, continuando, na verdade, a falar das diferenças culturais que a gente enfrenta quando chega aqui, o que você acha que o brasileiro, ou o imigrante como um todo, tá? Não só o brasileiro, mas qualquer pessoa que muda para a Austrália, quais são as principais dificuldades que ela acaba encontrando aqui? Primeiro, se ele vem num país que não fala inglês, é a língua, né? Ah, nem me fale. Tipo, Tô eu aqui. Ancora. Não, mas eu acho que, tipo, a língua seria o primeiro, porque, tipo, o jeito que o australiano fala inglês é muito... a fonética do inglês australiano é bem diferente do sotaque americano, né? Que, na verdade, até os americanos têm dificuldade em entender os australianos quando eles vêm aqui, porque muda tanto. Então, em termos de língua, assim, a primeira coisa. A segunda coisa, daí tem a cultura, né? Eu acho que que a gente estava falando antes, a cultura é bem diferente, é uma cultura mais relaxada também aqui, né? É bem mais relax, né? Tipo, as pessoas são bem mais de boa. Eu percebo também bastante bastante imigrante ou estudante, eles não confiam muito no sistema, né? No país que eles vêm. E quando eles chegam aqui, eles também não confiam muito na estrutura, né? Do país. Ou talvez até os próprios business, né? Quando alguém pede uma ajuda para um advogado, às vezes a gente tem que explicar para eles, não, é assim que você tem que fazer. Eles não confiam muito no que a gente está falando, porque... Sabe o que eu acho mais legal aqui? Ah. Que para reconhecer documento, o moço, você vai lá na farmácia, o moço simplesmente fala, tá bom. E ele carimba. No Brasil, você vai no cartório, pega a fila, paga, e aí reconhece. Aqui o tio da farmácia fala, tudo bom, querido, tudo bom. Vai lá e faz tac, vê o original, vê e carimba e fala, tá tudo bem. Aí eu sempre acho que tem compro alguma coisa para ele ficar feliz. Isso é um bom exemplo, e tem várias coisas assim que eles fazem de um jeito que é tão fácil que você fica até assim, como assim? Tipo, que nem uma coisa que eu acho interessante é a nossa carteira de motorista aqui, é o nosso ID, né? É como se fosse o nosso RG. E tem tudo, né? Nessa carteira de motorista, você só precisa dessa carteira de motorista. Mas isso é verdade, né? A identificação única aqui é muito interessante, é verdade, faz diferença. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora vamos falar um pouco de estudante, do estudante mesmo. Porque você trabalha aqui atendendo vários estudantes. Eu acho que principalmente Sim. Brasileiros. E aí a gente sabe que muitos deles têm uma super resistência em contratar advogado, né? Tipo, ai meu Deus, vai custar caro. Ai, acho que eu não preciso. O que você acha disso? Você consegue desmistificar um pouco aqui do que é contratar um advogado? Eu acho que assim, se você se encontra
numa situação que é muito complicada e você já consegue perceber que isso vai além do teu entendimento jurídico, né? Porque também tem vários problemas aí, tem língua, cultura, daí tem uma outra língua que é a língua jurídica, assim, que vocês falam no Brasil. Além do inglês? Então, eu acho que é uma situação bem complicada, você deveria falar com um advogado. Eu acho isso é uma coisa... porque às vezes sai mais barato você falar com um advogado o mais cedo possível do que deixar os problemas acumularem. E daí, às vezes, chega num ponto que o advogado não vai conseguir te ajudar, por causa que já it's too late, né? Já tá tarde demais. E às vezes as pessoas tentam resolver o próprio problema sozinho e isso também pode gerar problemas maiores no futuro, entendeu? Giuseppe, desde que você se formou lá em 2017 em Direito, você veio trabalhando na área do Direito e agora você abriu sua própria empresa. Você consegue explicar para a gente mais ou menos qual a ideia, qual o serviço que você presta e a importância para a comunidade brasileira? Então, eu desde 2017 estava trabalhando com um advogado, na verdade ele é bem conhecido aqui, porque ele faz muito tempo que está atuando, fazer quase 50 anos que ele é advogado em Queensland. O nome dele é Chris Toogood. Ele é do Canadá, ele virou um grande mentor para mim, um grande amigo. E agora ele está querendo se aposentar, então eu meio que me encontrei numa situação onde eu tinha que começar minha própria empresa, né? Meu próprio escritório. Daí eu comecei recentemente esse escritório, que é o Ancora Lawyers, e agora eu tendo esse escritório próprio, fica mais fácil para eu poder receber casos, né, brasileiros. E eu não estou sozinho nesse escritório, eu trabalho com vários advogados, consultores, que têm muita experiência, e fica mais fácil para eu referir esses casos mais grandes, maiores, né? Esses casos maiores. Para! Que... Esses casos maiores para advogados mais especializados na área. Eu fico como se fosse, tipo, ali, às vezes eu posso ajudar com a língua também, né? Porque é muito difícil, às vezes precisa de advogados entender o cliente e o cliente entender o advogado. Não para mim, que sou formada em SUTS, com pós-graduação em How to Get Away with Murder, que eu sei todo o vocabulário. Sei sim, viu? Mas que você assiste em português, os Suits, ou você assiste em inglês? Em inglês. Tem que assistir com subtitle, você assistindo com legenda? Claro, eu assisto em inglês com legenda em inglês. Vou dar uma dica aí para todo mundo. Me dá. Assistir filme e séries em inglês com as legendas em inglês ajuda muito você com o spelling, com a gramática. Isso é uma coisa que me ajudou muito quando eu cheguei na Austrália. Eu assistia muito filme com legenda em inglês. Eu adorava assistir com legenda em inglês porque eu via como que as palavras eram escritas. Então, tipo, isso ajudou muito. E além disso, sabe uma coisa que eu vejo também? Quando num filme ou numa série, eles abreviam muito as palavras quando falam, né? Porque igual a gente em português, a gente vai emendando tudo. E aí, quando você tem a legenda, você consegue ver a estrutura da frase inteirinha, até quando eles abreviam para falar. E aí também você consegue, a estrutura da frase faz mais sentido. Eu gosto também de assistir. Sim. Você assiste no seu tempo livre essas coisas de direito ou você gosta de assistir coisas de outra... Eu comecei a assistir o Suits, mas o Suits tava muito drama, tava muito dramatizado, eu achei. E o sistema jurídico dos Estados Unidos é bem parecido com o da Austrália. Tem diferenças, mas é mais parecido com o sistema do que o do Brasil. Tipo, tem muita coisa que eu não entendo no sistema jurídico do Brasil, pra falar a verdade. É tão simples. Tipo, o sistema... Tô zoando. Fui irônica. Mas o sistema do Canadá, Estados Unidos, é tudo common law. E no Brasil é civil law, né? Mas um programa que eu assisti foi o Better Call Saul, né? Que eu comecei a assistir esse show, tava tendo ataque de ansiedade, porque ele faz tanta coisa errada que, tipo, eu até tive que parar por causa que foi demais. Mas eu não, na verdade,
eu já conversei com vários advogados sobre isso, esse negócio de assistir filmes de advogado e tal, e eu percebi que vários meus colegas de trabalho, assim, eles não assistem muito por causa que eles começam a xingar o advogado, não é assim que faz, não, é diferente, pô, sabe? Nunca que isso acontecer, sabe? E fica meio até que estressante, parece que você tá trabalhando. Não, eu tenho uma amiga advogada aqui que ela fala que Suits é tão irreal da forma assim como eles trabalham, e uns casos super graves que eles resolvem assim de uma hora para outra e só na conversa, ou então, tipo, eles pensam, tem uma revelação assim sobre um caso rapidinho e aí mandam, e aí eu adoro o Não, Harvey. tipo, amanhã tem que ir pro tribunal. Ah, o juiz não falou pra ninguém, mas tem que ir, sabe? Tipo, não é assim que acontece, sabe? Tipo, sei lá. Eu adoro assistir essas coisas. Talvez, assim, não sei. Talvez se eu pudesse voltar no tempo, lá nos meus 17 anos, talvez eu teria feito um direito na minha vida, mas não tenho certeza também. Eu acho que Mas você é eu gosto. muito boa advogada, viu, Ana? Por quê? Porque eu Porque falo você muito. se expressa bem, você fala forte, você fala de um jeito bem... Sabe um filme muito bom que eu acho que todo mundo deveria assistir? Se chama, foi feito em 1956 e é um dos melhores filmes do mundo, eu acho. Se chama 12 Angry Men, que eu não sei como que é em português. Vou 12 procurar. Angry Men. É um filme maravilhoso. É um filme de negócio de tribunal, assim. Vou procurar. E o rating dele, né? Tipo, as estrelinhas que ele tem no IMDb. Sabe o IMDb? É bem Sei. alto, assim. É Vou top procurar. 10. Tipo, é top 10. É top 10 esse filme. Vou olhar, adorei. Giuseppe, chegamos ao final do segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta no terceiro bloco para falar um pouquinho mais sobre a sua experiência aqui na Austrália, tá bom? Até já. Tá bom. Saiba mais sobre os cursos de graduação Bacharel na Austrália. Aqui estão algumas informações importantes. Bacharel na Austrália tem a metodologia mais autossuficiente. Costumam ter materiais presenciais e online. A diferença entre faculdades, dependendo da área que deseja seguir, pode não impactar o seu currículo. A diferença principal para o estudante internacional entre os dois tipos de faculdade é o valor. Em geral, os pagamentos são feitos por trimestre ou semestre. Entre em contato com a gente para saber mais. Vem para Channel, mate! Oi, oi, oi! Alô, alô, alô! Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso Channel Talk. Hoje conversando com Giuseppe, advogado, rei e proprietário da cidade de Brisbane. Fala 3 línguas fluentemente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, pensando em advogados que estão no Brasil e pensam em vir para a Austrália, ou então advogados que já estão aqui e pensam em virar advogado aqui, o que você pode dizer do serviço de advogado? Como que funciona o serviço de advogado? Você consegue dar um overview assim da sua profissão? Tipo, a carreira, como... É uma carreira bem... O que você acha que é o principal aqui que você faz? Eu fico o dia inteiro na frente do computador, recebendo telefonema e e-mail, passando estresse, tomando muito café. Gente, será que eu sou advogada, então, também? Às vezes a gente consegue, a gente vai para o tribunal, né? Ali, às vezes a gente faz... Agora, a gente está indo bastante no tribunal por telefone, mas é muito estresse. E nesse período agora de corona... Tá bem estressante, por causa que agora tá sendo por telefone? Vocês vão pro tribunal por telefone, tipo até o juiz? Então, o juiz deve estar lá, mas ele tá com o telefone. Tem que ter Interessante, proporção. Né? O julgamento tem que ter proporção, assim. É assim que eles falam. Um negócio assim. Vem cá, e os julgamentos são iguais em filme mesmo? O júri, aí a bancada, protesto. Não. Sim. Bate o martelo. Sim, sim. O martelo nunca vi usar muito, não, assim, tipo, igual eles Mas, usam gente, no filme o que mais usa é martelo. Mas para dramatizar, né? Para dramatizar o filme, mas eu acho que eles, o que eu vi bastante, assim, é esse negócio de object, né? Object, Your Honor, sabe? Isso é da hora. E já isso falou? Eu já vi bastante. Esse negócio é o jurado que fala em português, the jury, né?
Isso eu já vi também, é bem... Isso, mas isso é quando casos mais maiores, né? Maiores e casos penais tem o jurado. No caso civil já não é assim. Você sabia que no Brasil eu me inscrevi para ser jurada? Nunca me chamaram. É? Você perdeu uma experiência. Eu acho que seria tão legal ser um jurado. Eu gostaria de ter sido um jurado. Eu acho que seria muito legal. Eu me inscrevi muitos anos lá. Eu trabalhei numa empresa, na Price, que você podia se inscrever. Eu me inscrevi, nunca me chamaram, porque eu sempre quis muito, sempre ficava na torcida. Mas enfim, não foi, não foi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue dar dicas de como que a gente pode evitar problema aqui na Austrália para que a gente não precise te ligar? Então, eu acho que é igual a gente estava falando antes da língua, da cultura. Eu acho que quanto mais o brasileiro se tentar integrar com a cultura australiana, menos problema eles vão ter, assim, no senso de falar, eu não sabia que não podia fazer isso na Austrália, sabe? Tipo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? De algum jeito ou outro, mas às vezes tem várias vezes quando um imigrante, estudante, o que for, de qualquer país que chega aqui, e eles fazem coisas que às vezes eles nem sabem que não podia fazer, sabe? Ou que talvez no país deles é aceito, é uma coisa comum. Atravessar fora da faixa. Isso pode ser sim. Mas tem várias coisas assim, tipo que não só no Brasil, mas em outros países também pode, aqui já é uma coisa que é mal vista, não pode. Então, quanto mais você se integrar beber na rua, também tem. Beber na rua, brasileiro no Brasil acorda de manhã sem latinha. É super comum no Brasil isso. E aqui super comum. Aqui de jeito nenhum, imagina. E é engraçado, como o brasileiro simplesmente vira a chavinha. Dificilmente eu vejo algum brasileiro bebendo na rua assim, tipo, deliberado, falando, não, e daí essa lei, vou beber mesmo assim. O pessoal vira e fala, não vou beber não. Fica certinho. É bonito de ver. Eles respeitam. Eu também vejo bastante isso. Eu vejo que o brasileiro que fica aqui um tempinho na Austrália, ele aprende muito essa disciplina, né, da cultura australiana. E eu acho que o brasileiro vira um cidadão muito bom para o país, porque é um cidadão trabalhador, com uma energia muito positiva. Geralmente, eu estou generalizando aqui, eu sei que não é difícil generalizar, claro. Mas eu vejo que a comunidade brasileira é uma comunidade, assim, uma energia muito forte, uma energia muito boa. Até os eventos que tem, até, né, os trabalhos de brasileiro, eu acho que adiciona bastante para a Austrália, sabe? É verdade. Porque tinha uma época, quando eu cheguei aqui, você achar um pão de queijo, achar um guaraná, era uma coisa assim, você não conhecia. Tipo, eu lembro que conheci uma brasileira no ônibus, eu tinha 12 anos de idade. Eu vi ela falando português com o filho dela, a gente começou a conversar assim, peguei o número dela, dei o número dela para minha mãe. Minha mãe e elas são amigas até hoje. Ai, que assim, legal! Isso em Adelaide. E era uma coisa de louco. Você viu alguém com uma camiseta de São Paulo, uma camiseta do Palmeiras, assim, você já, caramba, é brasileiro. E hoje em dia, não. Hoje em dia, não é assim, sabe? Já, você vê que a comunidade cresceu, agora tem restaurantes brasileiros, assim, que estão indo bem. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso, coisa que tinha uma época, que você comer uma feijoada, você tinha que ir no mercado chinês, achar o arroz certo, para achar a farinha certa, para achar... Era uma loucura. E agora já normalizou. É verdade. E outra coisa, os australianos estão aprendendo, eles descobriram o Brasil também, porque naquela época eles nem sabiam onde era o Brasil. Eu lembro que muitas vezes falavam, eu sou do Brasil. E eles falam espanhol. Onde que é isso? E eu sei que ainda tem isso um pouco, mas era bem pior. Eles não tinham ideia que era o Brasil. Não, que eu acho que tem muito mais brasileiro aqui na Austrália, não tenho dúvida. E é isso. Eu acho mesmo que o australiano está conhecendo o Brasil. Os eventos que a gente faz, né, os carnavais aqui, juntam 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Os próprios restaurantes que você falou. E muitas vezes você vai num restaurante brasileiro, tem muito australiano, não é só brasileiro que vai. Eles estão conhecendo e estão gostando, né? Então, tem muita coisa boa do Brasil que
tipo, já trouxeram para cá, ainda tem, eu acho que tem várias oportunidades aí no futuro para trazer coisas do Brasil para cá. É verdade, Mas é verdade. vai crescendo, né? Vai indo, naturalmente vai acontecendo as coisas. Ah, com certeza. E aí, para concluir nosso papo, deixa eu te fazer uma pergunta final. Você acha que, na sua opinião, a Austrália, ela vale a pena? É difícil eu responder essa pergunta porque eu nunca tive a oportunidade de tentar, né, estudar no Brasil, crescer no Brasil, tipo, É. mas só que para mim, do que eu ouvi, do que eu vejo, né, tantos brasileiros vindo para a Austrália, eu percebo que eu tive vamos dizer, essa sorte de meus pais ter vindo para a Austrália, né? E não de eu não tive eu não tive uma escolha assim, foi uma coisa tipo, aconteceu na minha vida. Mas sim, para mim foi uma coisa muito legal. Eu tive muitas oportunidades que eu sei que se a gente tivesse ficado no Brasil eu não teria tido essas oportunidades. E eu acho que a Austrália vale a pena, dependendo do que você quer na tua vida e tal, mas eu acho que você já sair do próprio país, querer aprender coisas novas, línguas, cultura, não só de ficar aqui para sempre, mas também só para estudar um período, assim, mesmo que for 4 meses, 6 meses, o que for, eu acho que vale a pena, porque você está acrescentando para tua própria vida. Você não consegue ter uma perspectiva de fora. Você vê as coisas sempre de dentro. E até você sair desse lugar, você não consegue ver. Daí, quando você sai, você começa a ver o Brasil de um jeito diferente, você consegue ver a tua vida de um jeito diferente. Não é só sobre cultura, língua. Você também começa a descobrir quem você é como pessoa. Você aprende os teus limites, né? Quando você se encontra numa situação que você tem que falar outra língua, você tem que arrumar um emprego, você tem que estudar, você começa a ver os teus limites, até quanto você consegue chegar. Daí quando você chega nesse limite, você fala, pô, dá para ir mais. E daí você É começa a verdade. subir, e isso que faz você crescer. Isso que faz você crescer como pessoa, como individual, e eu acho isso é uma coisa importante. Você fica na mesma vida, aonde for, né? Tipo, se ficar lá no Brasil, mesmo trabalho, mesma vida, às vezes você pode perder essas oportunidades de crescimento, assim, especialmente quando tá na cidade, né, nos 20 anos, né, indo para os 30. É um período na tua vida que você tem que procurar essas experiências, assim, para você meio que poder ser a melhor pessoa que você pode ser. A melhor Não versão de sei você se mesmo. a melhor versão de você mesmo. Que talvez é uma coisa que todo mundo deveria estar procurando, né, Ana? Com certeza. Sair da zona de conforto, né? Sim, sim. Eu acho muito importante isso. É uma coisa que eu sempre fiz, porque quando eu tive essas oportunidades de fazer isso, e eu sou muito, como fala, tenho muita gratidão por isso, mas que nem eu vim para cá, eu tinha 11 anos, tive que aprender inglês. Daí com 16 anos, eu percebi, uma coisa me estava chamando para a Itália, eu falei, eu quero ir para a Itália. Daí eu fui e fiz esse Student Exchange na Itália, que foi um período maravilhoso na minha vida. Eu fiquei 1 ano lá. E eu, de novo, me encontrei numa situação que eu estava numa sala de aula e eu era a única pessoa que não falava a língua, sabe? Eu estava tipo, nossa, gente. E eu ficava bravo comigo, nossa, gente, eu de novo me pus nessa situação. E daí, quando eu estava estudando Relações Internacionais, eu também fiz 6 meses. Eu morei 6 meses em Sevilha, na Espanha. E eu também, de novo, fiz isso que eu estava fazendo um Student Exchange. De novo, eu estava numa classe de aula com um monte de gente falando espanhol. E eu, no espanhol, né, tipo, é bem parecido com o italiano, português e tal, dá para entender muito mais, né, assim, mas mesmo assim, aprender o espanhol não é fácil. E eu É tive mesmo. estava lá e Sevilha é uma cidade que eles falam espanhol muito puxado, é muito difícil entender o que eles estão falando. E eu lembro que eu ficava, nossa, gente, eu tô aqui de novo fazendo essa experiência, que era uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo não é assim, não é todo dia que é maravilhoso. Tem dias que você não aguenta, tem dia que você acha que você não vai conseguir, sabe? Então, Oh,
eu achei que Por isso valeu que, a pena. por isso que eu gostei da nossa conversa. Mesmo sendo daqui, você passou os perrengues que a gente passou também. Passei um pouquinho, sim. Eu tive Passou aqui, passou na Itália, várias... passou na Espanha. Chique, bem chique. Ah, Mas, nossa, tipo, valeu muito a pena. Vale muito a pena. Porque essas coisas faz você, né? Você começa a se descobrir. Você começa a ver quem você é. e traz Né? maturidade. Sim. Eu lembro Quantos quando eu anos você voltei da tem, Itália, eu tenho 28 agora. jovem? Ah, Quando eu voltei da Itália, eu tinha 17 anos de idade. 17 anos. E eu lembro, depois daquela experiência que eu fiz na Itália, eu lembro que eu me sentia assim, que eu conseguia, sabe? Pode vir. Sabe, você se sente meio assim. E é difícil também voltar. Essa é uma coisa que muita gente não fala. Voltar do intercâmbio também é bem difícil, porque você sai, você vê o mundo, daí você volta, daí você vê todo mundo vendo a mesma vida, eles não viram nada que você viu, e daí você tá meio que assim, tipo, às vezes bate uma depressão, né, quando você volta. Todas as vezes que eu voltei, né, desses intercâmbios que eu fiz, eu fiquei bem assim, fica meio triste, né, porque você conhece é tanta verdade. gente, assim. Tem um nome Você para não isso, eu volta não a lembro mesma o nome. pessoa. Não. Né? Você sabe que o meu primeiro ano aqui, eu vivi o Brasil. Eu estava aqui, mas minha alma estava lá. Eu olhava, eu sabia de todos os churrascos, eu sabia de todas as reuniões de família, eu sabia de tudo que estava acontecendo no Brasil, a política, tudo, tudo, tudo. Eu sabia tudo do Brasil. Estava só de corpo aqui, porque a cabeça estava lá. Aí eu voltei depois de um ano cravado de férias, para ficar um mês lá. E aí eu percebi que ninguém estava nem aí que eu morava aqui. Tipo, tudo bem, a galera sentia falta, a galera. Mas assim, vida que segue. Eu descobri que tinha amigos que tinham se visto a última vez na minha festa de despedida e que não tinham se visto esse um ano inteiro que eu fiquei aqui e se viram de novo na minha festa de chegada. E eu aqui sofrendo, porque eu estava perdendo os eventos. E aí, quando eu cheguei lá, que eu percebi, eu falei, gente, vida que segue. Eu tenho que aprender, eu tenho que aproveitar essa experiência. E aí foi quando eu me libertei. E aí eu consegui aproveitar muito toda essa experiência que a Austrália pôde me proporcionar. Eu fiz um intercâmbio a primeira vez com 19 anos. Eu morei um ano e meio na Inglaterra. Totalmente diferente. Agora para a Austrália eu já vim com 30 anos e vim casada. Para a Inglaterra eu fui aos 19 solteira. Intercâmbios completamente diferentes. Eu aprendi coisas completamente diferentes, aproveitei cada país de forma completamente diferente. E eu também me sinto muito privilegiada, porque quando eu voltei do meu primeiro intercâmbio, eu me sentia outra pessoa. Outra pessoa. Sim. Mas é interessante você falou isso, que tipo, a vida segue. Eu também, eu percebi que, tipo, eu tinha muitas saudades da minha família, assim, do que eu lembrava da minha família, vamos dizer, em 2002, 2003, né? Daí foi passando anos, assim, e eu sempre com aquela mesma imagem de quando eu deixei, quando eu saí do Brasil. Daí, quando eu voltei, eu vi que já tinha mudado, já tinha o tio que não falava mais com o outro tio, o primo que tinha mudado, e, tipo, o É isso cenário mesmo. era bem diferente já. Aí você fala, pô, eu tô com saudade de um negócio que não existe mais. E, tipo, tá bom, é normal isso, mas eu não posso ter essa expectativa que vai ser igual aquele período. E nunca mais vai ser igual. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Isso é muito interessante. E eu percebo Vou chorar. também que muita coisa daquela que eu lembro do Brasil daquela época já mudou, não só na minha família, mas no Brasil. Muitas coisas que Sim. eu lembro do Brasil, eu percebo que já mudou lá no Brasil. E às vezes até eu fico meio assim para falar sobre o Brasil, por causa que faz 6 anos que eu não vou lá e faz 17 anos que eu não moro lá. Então, o que eu sei do Brasil? Eu tenho uma perspectiva de um menino de 11 anos e eu ouço muito que as pessoas falam do Brasil e tal, daí eu consigo meio que encaixar as peças e entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu nunca trabalhei no Brasil, eu nunca estudei faculdade no Brasil, então, tipo, tem muita coisa que eu não sei, assim, da vida do dia a dia, da vida do Brasil. Né?
Mas eu entendo o que você fala. Eu também. Eu sinto muita saudade do que eu tinha lá. E é isso, talvez não tenha de novo. Talvez não vai ser, né? Eu concordo. Eu acho que isso... Tem alguma coisa que você tem saudade no Brasil até hoje? Neston. Ah, eu também com sorvete. Nossa, saudades. Neston e qualquer outro, farinha láctea. Eu adorava aquela comida. Não sei porquê. Aqui nunca achei isso. E a minha tia, toda Não vez que eu volto tem. pro Brasil, ela comprava um monte de lata de Neston. Não, Neston era muito bom, Nossa, meu. era bom. Neston era muito Saudades, bom. Neston. E tubaína também, né? Ai, tudo bem. De onde você é lá no Brasil? Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em Itupeva. A gente morava lá no meio do mato. E era bem no Interior de São interior, Paulo. assim. Itupeva? E foi uma infância maravilhosa, por causa Ah, não, porque para tomar que tubaína é interior. Então, era uma coisa bem assim, que eu lembro que a gente tomava tubaína, tipo, tubaína não é tudo isso de grande para trazer para a Austrália, né? Não é uma marca tudo isso de grande. Mas não é, tubaína nem era bom, era mais a memória, assim, né? Quando você estava lá com a Eu sou de família. São Paulo, mas eu passei boa parte da vida em Araçatuba, que é interior de São Paulo, e eu também, em São Paulo não tinha tubaína, mas tinha em É, Araçatuba. E eu tenho essa memória do que ela vinha na garrafa de cerveja, sabe? Marrom, aquela de 600 é, ml. E aí eu lembro da minha avó abrindo e aquela farra com os meus primos, enfim. é mais a memória, né? Mas eu tenho muitas saudades de várias coisas do Brasil. Tipo, é interessante, porque o tempo vai passando e você até esquece do que você tem saudades, às vezes. Você vai esquecendo, assim, em várias É coisas. verdade. É. É verdade. Mas o que importa é que agora, mas você nunca esqueceu a comunidade brasileira, está aqui para ajudar a gente. Podia estar aí, ajudando É. só os australianos, não é? Tá Mas eu aqui, achei que eu tinha um período que eu parei de, né, andar com muito brasileiros, assim, porque todo mundo indo embora. Daí chegou uma onda nova de brasileiros, eu não conhecia mais ninguém, sabe? E, mas eu do nada eu fui conhecendo, assim, alguns brasileiros. E eu achei que foi muito legal reconectar assim com a comunidade, por causa que eu acho que é uma coisa que vai acontecer também com esses brasileiros que chegaram, vamos dizer, nesses últimos 7 anos. Vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar um período que eles não vão ter mais amigo brasileiro, ou só vai ser alguns assim. E sabe? Daí eles não vão querer mais andar com brasileiro. Daí eles vão ficar com saudade. Daí eles vão andar com brasileiro de novo, sabe? É, E tem várias ondas, né? com Do, certeza, mas é a vida. A vida é é, isso, não é? é, Giuseppe, muito obrigada. Eu adorei nosso bate-papo. Foi muito eu legal. também. Eu acho que pode ajudar muita gente. Eu acho que o trabalho que você faz para a comunidade brasileira é muito legal. Eu espero que ninguém precise, com todo respeito, mas se precisar, eu acho que é Mas eu importante acho que o saber. advogado não precisa só para quando dá problema, também pode usar o advogado para mitigar problemas, né, no futuro. Então, Tipo em o quê, gente? casos comerciais, em vez de você tentar fazer teu contratinho Vai que você quer da abrir internet, uma empresa. você pode falar com o advogado, daí depois você não vai ter problema. Também você entender teus direitos para as várias coisas. Não é só quando, né, deu um Deu problema, pau. também quando deu pau. Você pode mitigar bastante riscos e problemas falando com um advogado que eu acho que muita gente não faz isso, mas eu às vezes, que nem eu, para abrir o escritório One Ancora Lawyers, eu Lawyers. falei com 4 contadores, falei com 5 ou 6 advogados, só para entender como que eu ia fazer a estrutura do business, como que eu ia fazer e mesmo assim eu estava meio que, porque tem várias opções, sabe? E Sim. não é que você vai escolher a opção assim, você tem que entender por que você está fazendo alguma coisa. E eu acho que vale a pena falar com os profissionais da área, não só advogado, contadores também, com vários profissionais para ter teu suporte quando você está tendo um problema, também antes de ter esse problema, se você vai fazer algum business, se você vai, né, entender os teus direitos, né? Aqui na Austrália, que é muito diferente do Brasil.
É bem diferente do que eu entendo, Adorei. que eu já vi, assim. Adorei. Mas muito obrigado a você, Ana. Eu adorei falar aqui no Channel Talk. Foi muito legal. Eu gosto muito do trabalho que bom. de vocês também na agência, que vocês, nossa, ajudam vários brasileiros a ter essa experiência, que é muito importante, né? É verdade. É verdade. Eu acho que trabalhar aqui na agência proporciona a gente a encontrar brasileiros. O Channel Talk é um programa muito legal. Eu estou adorando gravar, porque são brasileiros espalhados pela Austrália inteira que, cara, a gente acaba descobrindo, porque com o Channel Talk as pessoas vão indicando, né? Tem um brasileiro que faz isso. Cara, tem brasileiro. Não, tem uma coisa aqui na Austrália que não tem um brasileiro que faz. Se você procurar, tem. Então, e geralmente o brasileiro prefere tratar com brasileiro. Então, o Channel, tanto a agência, né, a Australia Channel, quanto esse programa, ele está sendo muito legal para a gente descobrir o que tem, o que os brasileiros fazem, como eles se destacam, sabe? Eu acho muito legal. E eu gostei muito do nosso papo. Muito obrigada. Demorou, mas aconteceu. Estou muito feliz que tenha acontecido. Não, eu também. Estou muito feliz de ter falado aqui e, sim, espero que a gente possa fazer mais uns Channel Talks no futuro. Eu também. E tomara que muita gente procure, muitos brasileiros não presos, mas abrindo business e crescendo profissionalmente. E precisando de um auxílio. Não só procurar também procurar se alguém estiver em Sydney, em Adelaide, em Melbourne, procura aí, tem vários profissionais brasileiros aí que pode ajudar eles, né? Então, tipo, se eles procurarem, eles vão achar. Tem esse suporte, né, na comunidade brasileira. É verdade. Muito obrigada. A gente se Obrigado fala. A você. Tá bom. Um beijo grande. Tchau, tchau. Você também tem família italiana, né, Ana? Tenho, a família inteira do meu pai é italiana. Então, por isso você fala bem assim. O Marim, meu sobrenome, é da Itália. Teu sobrenome é Marim? Uhum. Você é relacionada com o Rodrigo Marim? O cantor? Não sei. Não sei, ele é famoso? Senão eu posso ser. A gente tem que conversar sobre isso depois. Ai, meu Deus, será que eu tenho um primo cantor? E aí, mate? Gostou do que viu? Então, nos siga em nossas redes sociais. Pá! Facebook, @Australia Channel Agency, @Australia Channel Agency. Ou pelo nosso Instagram, @australia.channel. Ou ainda pelo nosso atendimento 24 horas, pelo WhatsApp, +61 435 463 366, ou pelo nosso e-mail, study2@australiachannelagency.com. Vem pra Channel.